Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 14, nós vamos ler apenas o verso 33, mas eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, ou celular, porque nós vamos usar muito mais referências do que essa. Nós vamos voltar lá do capítulo 13, mas vamos ler apenas o verso 33, acharam? Amém? Lucas, capítulo 14, verso 33. Amém. Os irmãos agora podem tomar os seus lugares, equipe, todos, até mesmo os da recepção, ficando só os que estão numa escala de trabalho necessária. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Só diminui um pouquinho o retorno para mim. Obrigado. Aí, se diminuir, me ajuda aqui. Senão eu penso que eu estou falando muito alto aí para vocês, e aí eu me engano aqui com a minha voz. Repito o verso: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Esse texto, na verdade, ele resume uma semana de trabalho ou de caminhada de ministério de Cristo Jesus, e é por isso que, para a gente entender o contexto, eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta desde o capítulo 13, porque nós vamos seguindo de lá a partir do verso de número 10, nós vamos fazer uma pequena recapitulação histórica para nos contextualizar, mas eu quero pensar com os irmãos sobre o preço para caminhar com Jesus, o preço para se caminhar com Jesus. Hoje, nos dias modernos, tem uma palavra que é muito utilizada, que é coach ou mentor, e muitas pessoas têm seguido alguns desses mentores, ou têm mentores na sua vida, fazem parte de uma palestra ou de algo semelhante, e caminham com esse mentor ou com esse coach, dando assistência à sua vida, seja numa área específica, ou numa área bem abrangente, bem geral. Para todos os efeitos, ninguém faz isso gratuitamente. Eu me lembro que, alguns anos atrás, antes da moda, ou disso ser tão divulgado no Brasil, havia um projeto da minha parte, e de um outro amigo, e nós queríamos nos desenvolver na área da oratória, e eu não sou bom nisso, mas queríamos nos desenvolver e trazer algumas habilidades, capacitações, e estaríamos criando um grupo de pessoas, e aí trabalhando para montar materiais, e aí criar uma rede de, hoje, mentoria ou de coach, desenvolvimento nessa área. Esse amigo foi, não sei por onde ele anda hoje, mas eu sei que ele trabalhou e se desenvolveu nessa área, mas é comum, as pessoas pagam um preço, elas precisam comprar o material dessa pessoa, precisam seguir os princípios, orientações dessa pessoa, para alcançarem o sucesso, para alcançarem a bem-aventurança no projeto de vida deles, ou empresarial deles. Com Jesus se propôs há 3 anos andar com seus discípulos. Se a gente fosse traduzir, aí não era muito mais do que coach, mas havia um preço para se caminhar com Jesus. Pastor David Cornfield, ele sempre dizia para nós: altas exigências. A exigência de Cristo Jesus para se caminhar com Ele não era pequena, havia um preço a ser dado, um preço a ser pago, não era dinheiro, não era financeiro, mas um investimento de tempo, um investimento de vida, um investimento de propósitos, e a gente vai ver nessa caminhada com Jesus, qual o preço que Ele exige daqueles que querem de fato caminhar com Cristo Jesus. Quem aqui está sempre disposto a caminhar com Jesus? Deixa-me ver. Amém? Agora a pergunta é: estamos nós dispostos a pagarmos o preço dessa caminhada com Cristo Jesus? Vamos
ver o que nos é apresentado nessa sequência aqui. Por isso ninguém foge, ninguém corre daqui hoje. Aperte o cinto, não tem cinto aí no banco, né? Mas aperte o cinto, se segure, porque nós vamos para essa trajetória de caminhada com o Senhor Jesus. Obrigado pela água preciosa. Vamos fazer uma conexão aí dos ensinos, do contexto, para a gente se situar nessa cronologia de mais ou menos uma semana. Se você observar, no capítulo 13, verso 10, Jesus entra numa sinagoga num sábado, e depois, no final da história, lá no capítulo 14, de novo, num dia de sábado, ele entra na casa de um dos principais fariseus. Então essa jornada do 13 até o 14, dura uma semana, de sábado a sábado, é essa caminhada com Jesus. E quanto se tem para aprender em uma semana apenas com Cristo Jesus? Vamos ver esses ensinos aí registrados pelo evangelista Lucas. 2 semanas antes, capítulo 13, verso 10, 17, Jesus entra em uma sinagoga e cura uma mulher encurvada que estava enferma há 18 anos. Diz o texto que ela tinha um espírito de enfermidade, e encurvada vivia, até que, entrando na sinagoga, estando lá, Jesus restaura a sua saúde, restabelece a sua condição física. Isso escandaliza os judeus, escandaliza os mestres da lei, escandaliza os fariseus, e eles repudiam, dizendo: todos os dias você pode vir para ser curado, mas no sábado não. É como se fosse o seguinte: todos os dias a igreja está aberta, você pode vir que nós vamos orar para curar, para Deus libertar você, mas no domingo não tem cura, no domingo não se faz nada, é só para a gente ler a Bíblia, meditar, pensar, não vai acontecer nada no meio de nós. E aí Jesus repreende aqueles fariseus, dizendo: no dia de sábado vocês também não impedem o jumento de vocês de beber água, não impede o boi de beber água, como vocês querem impedir essa mulher de ser agraciada, e como querem impedir dela ser bem-aventurada e ser restaurada na sua saúde hoje? Aí chama eles de hipócrita, eles ficam meio constrangidos, mas isso traz um alerta para os fariseus, que até então têm uma certa simpatia com Jesus, e a gente vai ver na sequência. Saindo da sinagoga, no percurso, no trajeto, a gente vai para o capítulo 13, a partir do verso 22, diz o texto que Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. O destino de Jesus era a cidade de Jerusalém. E o que Jesus ia fazer em Jerusalém? Ele estava sendo levado para Jerusalém, conduzido até Jerusalém, porque lá ele seria morto, lá ele seria crucificado, lá ele carregaria a sua cruz até o Gólgota, onde seria pendurado sobre o madeiro, entregaria a sua vida para a reconciliação e salvação, redenção de todos os homens. Lucas é interessante porque ele faz esse registro. Percorria Jesus, saindo de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, ensinando, curando, libertando, mas o destino de Jesus era a cruz, era Jerusalém. O seu caminho era o caminho de obediência aos propósitos estabelecidos pelo Pai para a sua vida, e de livre vontade, espontânea vontade, ele estava indo para entregar a sua própria vida. Nesse texto, nós encontramos uma pergunta de um homem que diz assim: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita. E aí Jesus vai ensinar sobre a porta estreita, lá no capítulo 7 de Mateus, vai descrever com muito mais detalhes sobre a porta estreita, o caminho estreito, a porta larga, o caminho largo. Jesus adverte a eles dizendo: um dia a porta vai fechar, e vocês vão querer entrar, mas eu vou dizer que eu não conheço vocês. Aí eu estou personalizando, porque até então, Jesus não personaliza o discurso dizendo que ele era
a porta. Só depois, nessa descrição de Jesus, ele se declara assim. O lamento, seguindo o percurso em direção a Jerusalém, aí demonstra esse interesse, capítulo 13, verso 31 a 35, um certo apego dos fariseus, dos judeus até então, admirando Jesus, o ministério e tudo que ele fazia. Eles chegam para Jesus e dizem assim: corre, foge, vai embora daqui, porque estão procurando matar você. São os próprios religiosos, os próprios fariseus. No início, admirados, gostando do ministério de Jesus, mas porque Jesus os confronta por diversas vezes, trazendo a condição dele como hipócritas, fazendo uma coisa, mas dizendo uma coisa, mas vivendo outra. Isso vai causando um certo frisson, uma certa irritação e um certo distanciamento deles de Jesus. Jesus disse: não tenho nenhum compromisso com Herodes, eu continuarei daqui até 3 dias seguindo para Jerusalém, lá eu vou ser preso, e aí a sequência vocês veem no texto aí. Mas ele lamenta pela cidade de Jerusalém, e aí já entendemos porque ela não vai acolhê-lo, não vai recebê-lo e nem vai reconhecê-lo como Messias. Lá ele precisará ser morto. Ele até diz: nenhum profeta é morto fora dos muros de Jerusalém. Depois chegamos no capítulo 14, verso 1 ao verso 24, cura de um homem no sábado. Jesus é convidado para almoçar na casa de alguém importante, alguém que convida, porque Jesus até então é a mídia do momento, é o homem do momento, é o personagem do momento, é o que mais chama atenção por todos os lugares por onde ele passa. Então todos queriam estar com Jesus, queriam ver Jesus, queriam receber Jesus. Esse homem convida Jesus para receber, para almoçar com ele na sua casa. Só que agora eles fazem uma armadilha para Jesus. Eles levam um homem hidrópico, ou seja, com uma certa enfermidade, um inchaço na barriga, uma retenção de líquido. Eles levam também para aquele momento de ceia. E lá, aquele homem enfermo, Jesus pega a mão deles e pergunta para os fariseus: é lícito curar no sábado? Aí eles ficam em silêncio, quieto, ninguém fala nada. E aí Jesus cura o homem e manda ele ir para casa curado e restabelecido. Novamente Jesus repreende aqueles fariseus, dizendo que eles fazem o mesmo com seu jumento, com seu boi. Se um boi se atolar, eles vão salvar o boi, que eles não vão ficar com prejuízo, e vão fazer isso no sábado. Mas ali também Jesus aproveita para trazer algumas outras preciosas lições, e a gente, no decorrer da mensagem, vai falar um pouco dessas lições preciosas. Uma delas é dizendo para os convidados da festa e para os anfitriões como deveriam proceder com relação às pessoas que eles convidavam. Uma delas é dizendo: olha, não convidem só as pessoas que podem retribuir a vocês um almoço, um jantar. Convidem os pobres, os aleijados, aqueles que não podem retribuir para vocês. E para os convidados ele vai dizer assim: se alguém convidar vocês para um casamento, não sentem na cadeira dos reservados, ou da mesa dos mais convidados importantes, que se você chegar lá, sentar, vai chegar o dono da festa e dizer assim: não senta aí não, aí está reservado, e aí você chegou em primeiro lugar, aí quando for se levantar para sentar em outro lugar, o lugar todo já está cheio, você vai ter que ficar no último lugar. E ele vai ilustrar isso dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Alguém já foi aqui numa festa assim? Chegou lá, disse assim: eu vou chegar cedo porque vai estar lotado. Chegou e foi lá para frente, olhou, não tem ninguém aqui, sentou, ainda reservou os lugares para os amigos. Aí chegou aqui e disse assim: esse lugar está reservado. Aí quando você levanta, olha assim, está tudo cheio, e você vai ter que ficar no último lugar. Já passaram por isso? Já, eu já vi gente passar por isso em casamento. Está lá a plaquinha reservada, ele não olhou, chegou lá, sentou. Era reservado para os padrinhos. E aí depois alguém diz assim: isso aqui está reservado para os padrinhos. Aí aquele constrangimento de levantar, sair de fininho, sentar em algum lugar. E aí Jesus dá algumas lições,
a gente vai voltar a essa condição. Também ele vai fazer a chamada parábola da grande ceia, onde há uma série de desculpas que são dadas para alguém que os convida para o jantar. Essas lições nós vamos percorrer com vocês e tirarmos algumas lições desses textos, amém? Vamos seguir agora para as lições que nos são tiradas, colocando aí já a gente na cronologia do tempo, dos eventos. Vamos a comentar cada um deles. Primeiro, a lição da porta estreita. Jesus, capítulo 13, verso 22, e aí a partir do verso 24, Jesus passava pelas aldeias e cidades em direção a Jerusalém. Aqui mais uma vez eu quero reforçar a grande lição que Jesus está apresentando aqui, que vai concluir no final, e se a gente pode adiantar isso eu estou na minha trajetória de obediência a Deus, vocês caminham comigo, aprendendo também a obedecerem a Deus. O meu destino é a morte em Jerusalém para a redenção de todos os homens. O que vocês vão aprender de mim, vocês vão reproduzir e vão multiplicar isso às outras pessoas. Aprendam comigo, mas aprendam a caminhar em obediência a Deus, porque eu estou no caminho da obediência. O trajeto de Jesus, o tempo inteiro, era um trajeto de obediência. A nossa caminhada com Cristo Jesus, a nossa caminhada com Ele é para seguirmos e obedecermos ao nosso Pai. A porta da salvação é estreita. O evangelista Mateus capítulo 7, se você quiser abrir pode ir lá, Mateus capítulo 7, verso 1, 14, 21, nós vamos encontrar as referências relacionadas a isso. Lá Mateus vai esclarecer muito mais, dizendo assim, olha, estreita é a porta que conduz à salvação, larga é a porta que conduz à perdição, estreito é o caminho que conduz à salvação, mas espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição. Esforçai-vos, aí diz Jesus no Evangelho de Lucas, esforçai-vos por entrar nela, porque vai chegar uma hora que a porta vai se fechar e que muitos vão querer entrar e não poderão mais entrar. Jesus aqui, embora esteja falando a respeito da salvação, não significa dizer que é o nosso esforço que vai nos salvar, mas o esforço de entrarmos pela porta, de fazermos a escolha por Cristo Jesus, porque Ele vai se apresentar em João, e nós lemos capítulo 10, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Decidir entrar por essa porta é uma decisão nossa, é uma escolha nossa, é uma opção nossa. Ele vai até descrever na sequência do restante da história, dizendo assim, ninguém constrói uma casa sem antes parar para pensar quanto vai custar a construção, ninguém entra numa guerra sem antes parar para avaliar qual o custo da guerra, quanto tempo vai demorar essa guerra, quantos vão morrer, porque se ele entrar de qualquer jeito, depois vai ter que levantar uma bandeirinha pedindo paz, e entregando todo o seu povo ao exército inimigo. Então ele vai dizer, essa é uma decisão nossa, esforcem-se. Ele mesmo vai dizer a necessidade desse esforço por se entrar nessa porta. Ele vai dizer assim, quem for fiel até o fim será salvo. E aí você vai encontrar em João, também capítulo 10, verso 9, João 14, nós vamos seguindo. O próprio Jesus vai se apresentar depois como sendo o caminho e a porta, disse ele, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 10, ele vai se apresentar também, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus depois personaliza isso dizendo, ou vocês se decidem entrar por esse caminho que é estreito,
Ou vocês vão caminhar no largo caminho? Fácil é caminhar para o caminho da perdição, difícil é fazer a escolha da vida eterna e do caminho da oferta da eternidade com Ele. É preciso esforço para entrar por ela, decisão, repensar, pensar, escolher. O problema é que algumas pessoas tomaram essa decisão e se esquecem do compromisso que fizeram. Não, eu aceito entrar pela porta estreita, aceito andar pelo caminho estreito, mas depois se esquecem desse compromisso, e no caminho vão ficando moroso, vão ficando lento, vão perdendo o esforço, a dedicação, vão ficando para trás, até olham para a porta de volta e dizem assim, por que eu fui entrar nessa porta? Olha o caminho, por que eu fui entrar nesse caminho? Onde eu me meti? Por que eu não decidi o contrário antes? Alguns até apostatam da fé, se a gente vai usar essa expressão, dizem assim, não, eu largo mão, é difícil demais. Na verdade não é difícil, é impossível por nossas próprias condições andarmos sozinhos. Vamos depender da graça e da bondade de Deus. A advertência que Jesus faz dessa lição da porta é que um dia a porta se fecha. O dono da casa vai levantar um dia, diz o texto, e ele vai fechar a porta. E depois que ele fechar a porta, as pessoas dizem assim, bate na porta e diz assim, eu conheço o Senhor, lembra aquele dia lá da multiplicação dos pães? Eu estava lá. Lembra aquele dia da cura do endemoniado de Gadara? Eu estava lá. Lembra do dia tal, eu estava lá. Eu conheço o Senhor. Aí ele vai dizer assim, eu não conheço você. Outros vão dizer assim, não, mas nós comemos junto. Lembra o dia lá da casa daquele fariseu que nos convidou para comer? Eu estava lá, eu estava junto, comemos juntos. Lembra da casa de Zaqueu? Comemos juntos. Na multiplicação, eu era um dos 5.000 que estava lá, comemos juntos. Você não se lembra de mim? Conheço você não. E aí ele diz, para esses que ficarão de fora da porta, depois que se fecharem do caminho, haverá choro e ranger de dentes. A porta se abrirá para outros, e aí ele vai dizer, os que virão do sul, do ocidente, do oriente, esses entrarão pela porta. O que Jesus está dizendo na verdade, é que ele oportunizou para muita gente, e aí ele está se dirigindo aos fariseus, aos judeus, aos religiosos da época. Eu estive com vocês, eu ofereci a vocês, eu falei que eu era a porta, eu falei que eu era o caminho, mas vocês não me reconheceram de fato como Messias, não me aceitaram como a oferta de Deus para a redenção e salvação de todos os homens. Vocês andaram comigo, viveram lá, mas não se comprometeram comigo. Vocês até podiam olhar a porta, mas não entraram pela porta na hora que deveriam entrar, não tomaram a decisão na hora que deveriam tomar. E aí é o preço da nossa escolha. Já dizia alguém que todos nós somos livres para escolher, mas somos escravos da nossa escolha. Deus nos dá a liberdade de escolhermos entrar por essa porta estreita, andar pelo caminho estreito ou pelo largo, mas também vamos ter que assumir as consequências da nossa decisão. No dia final ficarmos de fora e não sermos reconhecidos por Ele. A porta estará aberta para todos, os últimos dias serão primeiros, os primeiros serão os últimos, referência e oportunidade que foi oferecida primeiro aos judeus, e como eles não reconheceram, abriram para todos os judeus, ou os gentios. Isso poderia se estender, e a gente vai entender lá na figura da outra parábola, que às vezes nós estamos caminhando com Jesus, até participando dos eventos da igreja, até vamos no piquenique, eu vou lá no piquenique, na igreja, eu participo, eu sou amigo lembra o fulano, eu sou amigo deles, pastor Adonias, conheço,
mas ninguém quer assumir o compromisso real com Cristo Jesus. Querem participar das coisas boas, dos eventos, das atividades, das comidas, da feira da pechincha, do almoço de comunhão, mas compromisso com Cristo mesmo, ninguém quer assumir. Depois temos a lição da humildade, a parábola dos primeiros lugares, capítulo 14, do verso 7 ao verso 14, lá Jesus vai dizer, quando ele estava na casa daquele homem que convidou ele para almoçar, quando ele estava lá, depois de ter curado o homem hidrópico, aí ele disse: deixa-me dar uma lição para vocês, quando forem convidados, não se achem importantes demais, sentando nos primeiros lugares, e na hora que vier o dono da festa, dizer para vocês: olha, esse lugar aí não é seu, o seu está reservado em outro lugar, ou não é esse é o lugar reservado para outra pessoa. O que Jesus estava dizendo com isso para as pessoas que estavam naquele banquete? Até porque possivelmente, eu não sei também se você já foi em alguma casa, e aí quando você chegou na casa para comer, estava lá uma mesa bem bonita, igual aquela que o Gama e a Cida fazem para nós lá, uma mesa bonita, aí você chegou e sentou na cabeceira da mesa, aí o outro chegou e sentou na outra cabeceira da mesa, e os donos da mesa ficam olhando para lá, quando você for convidado para comer, espere o dono dizer onde você vai sentar, porque às vezes está reservado, tem uma dinâmica especial, está reservado, espere, chegue, fique em pé, não pode sentar, sente aqui, sente ali, sente acolá. Ele está dando uma lição muito mais do que uma lição de etiqueta. Na verdade ele está dizendo para os judeus que se achavam importantes demais, eles se achavam o dono dos primeiros lugares, que eles não ficariam de fora da grande ceia, do grande dia, porque havia expectativa da chegada do Messias, e do reconhecimento do reino de Deus, como dito. Eles achavam, não, nós somos os privilegiados, nós somos os primeiros, não ficaremos de fora da festa, jamais. E aí Jesus está dizendo, vocês que estão se achando os primeiros, de repente pode chegar alguém, e esses ser os primeiros, aí ele está falando dos gentios, dos pobres, dos aleijados, dos mancos, dos mendigos, dos prostitutos e tudo mais. Às vezes nós estamos nos achando demais, e se chega alguém diferente, que não se comporta como a gente, aí senta no seu lugar, se dá uma olhada para ele assim, esse lugar aí é meu, todo domingo eu sento nesse mesmo lugarzinho, se dá licença, chega um pouquinho para lá que esse lugar aí é meu. Ou então, chega alguém na igreja, e aí você começa assim, você está se achando demais, eu estou aqui faz tempo, toma dentro, sou velho aqui meu filho, você está chegando agora, já quer se achar. Às vezes a gente já se acha tão dono do reino, tão dono do lugar, tão dono da igreja, tão dono das coisas, que a gente está mandando as pessoas ir embora, e não ficarem, não participarem do banquete. Jesus está dizendo assim, vocês que estão se achando demais, podem ficar por último, podem nem entrar. Os que vocês estão achando que são os últimos, esses podem ser os primeiros. Mas ele também vai ensinar uma outra lição para os anfitriões. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu percebo que quando vocês convidam as pessoas para vir comer com vocês, vocês convidam quem é rico, vocês convidam quem é bem sucedido, vocês convidam as pessoas que estão no mesmo porte social de vocês, porque aí, quando eles fizerem um almoço, fizeram uma festa, fizeram um aniversário, fizeram um casamento, aí ele vai convidar vocês também. Então vocês só convidam e só participam do ciclo de vocês, da roda de vocês, quem está no mesmo nível, no mesmo patamar, e vocês podem fazer trocas iguais. Ele diz, convidem os pobres, convidem os que não têm nada,
Convidam aqueles que não podem retribuir a vocês o que vocês estão dando, porque se vocês convidarem ele para comer um banquete na sua casa, ele não vai poder oferecer um banquete para você. O máximo que ele vai convidar você para fazer um cafezinho, num copinho daquele de massa de tomate, é o melhor café que existe, né? Mas o máximo que ele vai poder te oferecer é isso. Ou seja, vocês estão selecionando pessoas para conviverem, para participarem, porque vocês querem receber em volta. Na verdade, às vezes a gente, no reino de Deus, quer fazer a mesma coisa. Diz assim: não faça nada com a expectativa para receber de volta. Não faça para as pessoas esperando receber delas alguma coisa, porque a sua recompensa não vem das pessoas, a recompensa virá de Deus. É Ele quem retribui, é Ele quem recompensa. Quem precisa ser atendido e assistido por vocês, são as pessoas que de fato precisam. Quem precisa da orientação e do conselho, são os doentes. Quem precisa ser amparado e acolhido, são os que de fato estão desamparados e desassistidos. Dê para eles, faça para eles, traga eles para o convívio e para o meio de vocês, mesmo que eles não façam parte da elite que vocês fazem. E deixe-me dizer, às vezes a gente como igreja, a gente se acostuma a sermos nós, e a gente cria a nossa panela, né? O nosso grupo. Para entrar é difícil, porque nós estamos acostumados, a gente já recebe todo mundo do mesmo estilo, do mesmo jeito, mas quem chega, ele chega lá e diz assim: ixi, eu não vou mais naquele PGM lá não, lá tem toda quarta-feira, tem arroz carreteiro, tem caldo, tem cachorro quente, lá naquele PGM, ixi, nunca vou convidar eles para ir na minha casa, porque lá não vou ter condições de dar. Não é assim? Então, às vezes a gente precisa abrir o leque. Jesus está dizendo para os fariseus e para os judeus: abram a panela, abram o leque, façam sem querer receber nada em troca, porque isso vai tirar a vaidade de vocês. Vocês vão aprender a lição da humildade, e essa é a grande lição que Jesus quer dizer: sejam humildes. E ele vai dizer: humilhai-vos e vocês serão exaltados, se exaltem, vocês serão humilhados. Aqui tem até um princípio, porque algumas pessoas até pensam assim: não, se eu for bastante humilhado, Deus vai me exaltar. Não é assim que a Bíblia está dizendo. Assim, os que se humilharem, nós é que nos humilhamos, não é alguém que nos humilha. Nós seremos humilhados mesmo, assim como humilharam, perseguiram, criticaram, zombaram de Jesus. Ele disse assim: vão zombar de vocês, vão criticar vocês, assim como me rejeitaram, vão rejeitar vocês. Isso não significa que você é humilde, mas você precisa se humilhar, reconhecer e se fragilizar, se tornar vulnerável, para que Deus faça algo na sua vida. A outra lição é a lição das desculpas que são dadas na festa. Aí, capítulo seguinte, a lição da grande ceia, capítulo 14, na sequência, verso de número 10, 15 em diante, também está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do verso 1 ao verso 10, Jesus, verso 16 eu leio: Jesus porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados. E aí, quando Jesus estava, o texto relata que quando Jesus estava na hora da ceia, depois da lição da humildade, uma pessoa diz para ele assim: olha, Senhor Jesus, bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de
Deus. Havia expectativa da vinda do Messias, do Salvador, do Redentor, aquele que estabeleceria o reino de Deus. Ele diz assim: bem-aventurado. Aí Jesus não responde, mas conta uma história, e a história é a seguinte, eu vou ler com vocês, segue o verso 17. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpem. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade, traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Irmãos, aqui são as desculpas as mais esfarrapadas. Antigamente, quando a gente fazia uma festa, eu já preguei esse texto e vocês devem se lembrar disso, com os comentários bem detalhados, e hoje não dá para a gente fazer todos os detalhes da hermenêutica do texto, mas vamos lá. Mas antigamente, quando a gente era convidado para um casamento, quem convidava para o casamento preparava a comida 30%, 40% a mais, porque ele convidava 100, chegava a 150 na festa. Quem viveu essa época? Era um pavor. Hoje o pavor é o contrário. Você faz uma festa, faz os convites com antecedência, liga para a pessoa confirmar se vão estar, e na hora da festa você fica lá: meu Deus, será que o povo vem? Começa a chegar 1, 2, 3, e as mesas vão ficando vazias. Meu Deus, olha o que eu gastei, aluguei um salão, contratei um buffet, olha o tanto de comida que vai sobrar, o que as pessoas vão pensar de mim? As mesas estão todas vazias. Quem está vivendo isso hoje? É desse jeito hoje. Naquela época o contexto não era diferente, porque diferente do Brasil, que a gente quando faz uma festa quer que a comida sobre, na cultura oriental, comida que sobra é de esbanjador, é de alguém que não se preocupa, que não cuida do seu patrimônio e dos seus bens. Então ninguém faz nada para esbanjar, para sobrar, para deixar, especialmente porque era uma região desértica, não tinha comida assim tão farta como a gente tem hoje. Hoje ninguém faz mais dessa forma. Então aqui o dono convidou as pessoas, e era hábito daquela época, convidava e confirmava, e depois, quando estava todo o banquete pronto, o servo ia dizer assim: ó, já está na hora, podem chegar, está tudo na mesa, pode, para se servir, para chegar lá que a festa já vai começar. As pessoas confirmaram a presença, mas na última hora, um disse: ah não, eu comprei um campo e não posso ir. Que desculpa esfarrapada, a festa era de noite. Quem que vai ver uma fazenda que comprou de noite? Hoje até dá para ir, pega lá uma caminhonete potente, farol e tudo, dá para ver alguma coisa, mas naquela época com lampião, quem que ia olhar uma fazenda que comprou? Judeu, comprar, para depois ir olhar? Nunca. Ele olhava umas 10 vezes antes, de preferência arrendava durante um ano para ver se a terra era produtiva, e depois de arrendar com direito de compra, ele comprava a propriedade. Mas comprar para depois olhar, isso era uma desculpa esfarrapada, era só para dizer: não quero ir na sua festa, apesar de já ter confirmado. O outro disse da mesma forma: não, eu comprei uma junta de boi, eu comprei umas vaquinhas aí, uns boizinhos, e eu vou lá olhar de noite. Nelmi, quem que vai olhar boi se está magro, se está gordo de noite, se está manco, se não está manco, se está doente, se não está doente, de noite, no lampião, olhando chifre por chifre, pezinho por pezinho? Mentira, desculpa esfarrapada.
não se fazia isso. O pior é o terceiro, que diz: não, eu me casei, estou recém-casado, não posso ir na festa. Nenhum judeu se casa de última hora, ele sabia, e pela lei do estabelecimento da condição, ele tinha o direito de ficar 1 ano, livre da licença de ir para a guerra, mas isso não liberava ele dos compromissos sociais, das responsabilidades sociais, comunitárias que ele tinha. Isso não anulava o compromisso. Alguns comentaristas aqui acrescentam mais, dizendo que no contexto daquela época, não se expunha a esposa como ele expôs. É como se fosse o seguinte: ô meu amigo, eu casei, estou na lua de mel, tem uma esposa lá, me esperando, você acha que eu vou deixar ela lá me esperando e vou para a sua festa? Isso era ridículo dentro da cultura, porque expunha, envergonhava, estava expondo a figura da mulher, a figura da esposa. Ninguém faria isso. Então, como ninguém faria isso como casado, alguns entendem que na verdade ele tinha marcado o encontro com alguma outra mulher. Diz assim: eu tenho um encontro marcado com uma mulher, então não posso ir. Provavelmente nem fosse a esposa dele, ele estava desculpando o nome da esposa, mas era com uma outra pessoa, por um ato de deslealdade, de infidelidade, e ele quis na última hora desmarcar o seu compromisso. Desculpas. Aqui a gente pode catalogar quais são as desculpas que as pessoas dão para não entrarem na porta estreita, não andarem pelo caminho estreito, para não decidirem por caminhar com Jesus. Algumas pessoas vão estar preocupadas com a sua riqueza, com seus bens, com o seu trabalho, com a sua profissão, vão estar envolvidas delas, assim: eu não tenho tempo para Jesus, eu não tenho tempo para me dedicar no reino de Deus, eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo, estou tão envolvido, estou tão ocupado que não tem tempo. Domingo não dá, domingo eu marquei um compromisso, vou ter que abrir a loja domingo, não, eu tenho uma venda para fazer, não posso perder essa venda. Uma série que poderiam ser linkadas dentro dessa categoria, desse homem da fazenda e da junta de boi, mas na verdade são desculpas. Quantas desculpas nós damos, e até mentimos para nós mesmos, mentimos para Deus, mentimos para as outras pessoas. Eu estou lá com preguiça, sentado no sofá, eu dou uma desculpa, por que eu não quero ir? Tem uma coisa que eu posso fazer no reino de Deus, ou na igreja, uma visita para alguém, eu dou uma desculpa qualquer, para eu não ir, para eu não me comprometer, para eu não me envolver. Quantas desculpas as pessoas dão esfarrapadas, apesar de já terem aceito o compromisso com Jesus, já terem dito que vão entrar pela porta, que vão andar pelo caminho estreito, mas estão cheios de desculpas para não assumir a responsabilidade. Aí Jesus segue, porque no decorrer ele vai nos trazer mais uma lição, e aí nós caminhamos para o final, capítulo 14, as condições para seguir a Jesus. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse. Interessante, primeiro momento Jesus estava em que lugar? Na sinagoga. Segundo lugar, Jesus estava onde? Na casa importante dos fariseus, ou de importantes fariseus. Terceiro lugar, agora Jesus está onde? No meio da multidão, e falando para a multidão, dizendo para eles o seguinte: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, ou seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir, aí ele dá a ilustração da construção da casa e do exército. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhes uma embaixada. E verso 33, assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus estava falando para as pessoas aqui, que diziam amar Jesus, que diziam seguir Jesus,
que estavam em todos os eventos onde Jesus estava, mas porque eles eram curados, porque eles eram alimentados pela multiplicação dos pães, porque eram libertos dos espíritos opressores, porque eles até então estavam sendo beneficiados pelo ministério, pela ação de Jesus. Enquanto eles estavam sendo beneficiados, estavam dizendo: nós estamos com o Senhor, estamos com Jesus, somos seguidores dele, aonde ele for nós vamos, porque era o benefício próprio, ainda um sentimento egoísta. Apesar de dizerem que amavam, não havia nenhum compromisso de fato com eles. O que Jesus está dizendo aqui nada mais é do que os 10 mandamentos resumidos. Qual o primeiro deles? Amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês estão dizendo que me amam, mas não assumem compromisso. Aí ele é radical nessa hora, faz um discurso radicalizando, dizendo assim: se vocês não me amam mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que os seus irmãos, se vocês preferem caminhar o destino do caminho largo por causa do seu pai, por causa da sua mãe, por causa dos seus amigos, infelizmente essa é a decisão e a escolha de vocês. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. A minha eu estou tomando, o caminho da obediência. Deus me mandou e eu vou entregar a minha vida para a redenção e salvação de todos os homens. Qual a cruz que você vai carregar? O compromisso que você vai assumir? Está disposto a trilhar o caminho da obediência também? O preço da obediência não é fácil. Você vai dizer: muitos serão os empecilhos. Seu pai vai poder dizer assim: não segue Jesus não. E há de se dizer que na cultura, quem tomasse uma decisão contrária à decisão de seguir o judaísmo, era deserdado, perdia o direito à sua propriedade, perdia o direito a tudo, era deixado de lado. E aí Jesus é radical: se você fizer a sua escolha, pela sua mulher, pelo seu filho, porque o meu filho não quer que eu tome essa decisão, minha esposa não quer que eu tome essa decisão, meu marido não quer que eu tome essa decisão, meus amigos vão me criticar por tomar essa decisão, a escolha é sua. Ou você ama mais, ou você ama menos a Deus, ou você decide caminhar com Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amar a Deus, entregar o seu coração e a sua vida a Deus, não vai fazer você amar menos o seu pai, não vai fazer você amar menos a sua esposa, não vai fazer você amar menos o seu marido e menos os seus filhos, pelo contrário. Mas isso não pode ser a desculpa para não tomar a decisão ao lado de Cristo Jesus. O que Jesus está dizendo: esse é o preço para caminhar comigo. Benefícios? Terão. A minha presença fará diferença. Mas há um preço a caminhar, preço da humildade, da escolha, da decisão de andar comigo, de me escolher como a porta para a eternidade, como a porta para a salvação, como o caminho que conduz à salvação, de trilhar o caminho da humildade e das escolhas compromissadas, sem se desculpar, sem ficar inventando desculpas. Esse é o compromisso. Vocês estão dispostos? Quem não tiver disposto, assim pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. É um preço alto. A renúncia é a escolha. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Todos aqui disseram que querem caminhar com Jesus, mas eu pergunto para você: você tem trilhado de fato pela porta estreita, ou você ainda na sua vida quer preferir o caminho largo, a porta larga, o caminho mais fácil, sem ceder, sem renunciar, sem abandonar as coisas que realmente deixam você de fora do reino de Deus, deixam você do lado de cá da porta, sabendo que um dia ela vai se fechar para você?
Você tem trilhado o caminho das desculpas? Não, eu não assumo compromisso com Deus por isso, por aquilo, tem muita coisa na minha vida, eu teria que deixar muita coisa, teria que renunciar. Você está disposto a renunciar essas coisas para escolher Jesus de fato na sua vida e andar comprometido com Ele? Pai do céu, nós nos apresentamos agora diante do Senhor. Em uma semana caminhando com os discípulos, visitando cidades, aldeias, casas, famílias, pessoas, o Senhor nos trouxe essa grande lição que não é fácil entrar pela porta estreita, mas devemos nos esforçar. Ó Deus, e esse esforço deve nos levar a uma decisão, e uma decisão comprometida de fato com o Senhor. Ó Deus, na caminhada com o Senhor, nós aprendemos que precisamos nos humilhar e sermos humildes, abrindo as portas para outras pessoas, servindo outras pessoas sem nada esperar de volta, sem nada querer em troca, privilegiando aqueles que são desprivilegiados, abençoando aqueles que não são abençoados. O Senhor também, ó Deus, nos convida a renunciarmos às nossas desculpas, às nossas mentiras, para não assumirmos compromisso com o reino do Senhor, com a decisão que temos que fazer. Pedimos que o Espírito do Senhor complete essa mensagem ao coração de cada um de nós. Ela é um ensino teu, não é meu, não é nosso, é do Senhor. É um convite que não é nosso, mas é um convite do Senhor para nós. Todo aquele que não está disposto a renunciar todas as coisas, não pode se dizer meu discípulo, nem se tornar meu discípulo. Deus nos ajude a fazermos as devidas renúncias, a assumirmos compromissos legítimos e verdadeiros, para andarmos com o Senhor, nos envolvermos com o Senhor. E aí tudo mais que formos fazer no nosso relacionamento, lá na família, lá no serviço, em tudo mais o Senhor seja exaltado e glorificado, e por tudo mais, vidas sejam abençoadas através de nós. Como o Senhor, que destinava-se a Jerusalém em obediência ao Senhor, nós queremos a nossa trajetória de vida trilhar e caminhar em obediência ao Senhor, carregando a nossa cruz, o nosso fardo, ó Deus, e esse fardo do compromisso, da obediência, da disciplina, da seriedade, de uma jornada de caminhada com o Senhor. Nos ajude, Pai. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus, amém e amém. Eu não vou pedir que você levante a mão, não vou pedir que você venha aqui na frente, mas eu vou desafiar você que ainda não assumiu esse compromisso com Jesus. Se até então você tem dado desculpas, eu quero que você hoje saia daqui compromissado com Jesus, decidido a andar com Jesus, sabendo das responsabilidades, do quanto é difícil, mas que você vai se esforçar para trilhar o caminho estreito, vai se esforçar para entrar na porta estreita e andar por esse caminho com o Senhor Jesus. Não saia daqui sem esse compromisso, amém? Vamos nos levantar como igreja, em pé, juntos, vamos cantar ao Senhor. Compramos, eu e o Osé, 7 vezes de 571, chega quinta-feira. Amém, amém, glória a Deus. Já que nós fizemos, aí agora a gente compartilha o prejuízo. 7 vezes de 571, está comprado o projetor.
Eu vi, pô, glória a Deus, que agora a gente tem que pagar. É o preço. Então, glória a Deus, porque chega na quinta-feira, semana que vem, a gente já tem um projetor novo para substituir o que está já velhinho. E eu quero dizer que não é só isso, lá de cima também já está bem velhinho, a gente não consegue mais nem enxergar o que está sendo projetado, mas vamos consertando o que tem até pagarmos esse, para fazermos as novas aquisições. Mas louvado seja o Senhor, junto ao pastor Geis, o Oséias ali da tesouraria, já tomaram a decisão de comprar, Isso, do piquenique, né? Então está comprado. Vamos orar, agradecer? Vamos orar. Eu agradeço o passo de fé do pastor Geis e do pastor Oséias, profetizando aí, Oséias. E agradecendo ao nosso setor financeiro que assumiram o compromisso, e nós convidamos vocês a nos ajudarem de fato a suprirmos essa carência e necessidade. Vamos orar agradecendo. Pai do céu, obrigado porque o Senhor de fato é dono do ouro e da prata. Há uma necessidade, essa necessidade, ó Deus, para projetarmos o que for necessário aqui, dos cânticos, das mensagens, para que o teu povo possa visualizar, se expressar, ó Deus, se dirigir ao Senhor com maior ênfase, com maior canto, com maior alegria, com maior disponibilidade. Pedimos que o Senhor, ó Deus, agora nos dê os recursos necessários, providencie o que for necessário para quitarmos e pagarmos, até mesmo antes das 7 vezes. Eu sei que o Senhor há de prover essa nossa carência, essa nossa necessidade, mas agradecemos o passo de fé que foi tomado e fazemos isso em nome de Cristo Jesus, amém, amém, amém. Vamos orar, aliás, cantar, e depois oraremos com a bênção apostólica, dando por encerrado o culto desta noite.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmão, o sacerdote está folgado. Olha a situação. A Bíblia diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Até o pardal encontrou ninho para si, né, na casa. Essa semana tinha um monte de andorinha por aqui, de pardal nem tanto, andorinha, pomba, mas o sacerdote é esse que achou abrigo na casa do Senhor, né? O culto dos homens, ele ficou de vigilante atrás do pregador a mensagem inteira, né? Ele está assustando os pregadores que vêm aqui. Não tem que dar um jeito nele, está muito folgado. Não fique assim dormindo, não durma que nem um sacerdote, né? Levante a sua mão, nós vamos orar com a bênção apostólica. E lembrando, tem Feira da Pechincha, continua ali atrás, os irmãos podem ir lá apreciar, tem muita coisa boa, é uma forma de abençoar o Projeto Mulheres e outros ministérios que elas abençoam também. E lembrando, o piquenique, os convites estão lá à venda, você pode já reservar a quantidade que você quer para a sua vida, para a sua família, leve R$10, já reserve o seu, amém? Oremos. Que o amor de Deus, a graça redentora e salvadora de Cristo Jesus e o consolo do Espírito Santo do Senhor seja com toda a sua igreja, agora e sempre, amém, amém. Mais uma vez agradecemos os que nos visitam hoje, sejam sempre bem-vindos e recebam o nosso abraço.